Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você e de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Luiz Grossi, com o professor Grossi, que é sindicalista e que é membro da diretoria do Sindicato dos Professores de Petrópolis, e a gente vai conversar sobre liderança nas empresas e participação dos trabalhadores nos sindicatos. Olá, Grossi, como vai você? Oi, Carla, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar novamente com você nesse programa que tem uma audiência espetacular. A gente tem visto, quando a gente dá entrevista, o retorno disso. Que ótimo, Grossi. Eu fico extremamente feliz, porque a gente está para comemorar aniversário, né? O aniversário do programa é no dia 15 de outubro, dia do professor. Eu acho que esse programa nasceu nesse dia porque a gente tem como missão levar informação, compartilhar informação, conteúdo e de uma forma diferente também educar a nossa sociedade para que ela se perceba trabalhadora, para que ela entenda, às vezes, o lado da trincheira que ela está no dia a dia. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto muito teórico, muito de comportamento, e que a gente vai usar os seus anos de sindicato para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí vamos começar pelo básico, assim, há quanto tempo que você é professor e há quanto tempo que você atua no sindicato e está envolvido com o sindicato em si? Bem, eu sou professor há 45 anos. Já aposentado, mas continuo na ativa, né? E estou no sindicato desde 1976. Eu sou o segundo diretor mais antigo no Sindicato dos Professores de Petrópolis. O mais antigo é o Múcio, que está lá desde a fundação. Certo. Então, assim, eu não sei fazer conta não, professor. Me ajuda aqui. A gente está em 2020. 44 anos. 44 anos de sindicato, 45 de profissão. Então, logo que você se formou enquanto professor, você já tinha essa consciência da importância do sindicato? Não, eu te confesso que eu entrei no sindicato completamente cru. Era o ignorante na época, tá? No movimento sindical. Fui convidado pelo professor Otávio Vila Rosa, já falecido, e o professor Múcio, ingressei e até o dia de hoje aquilo tem sido uma escola para a gente. A cada dia a gente aprende novas novidades que aparecem por aí. Então, isso é muito eu entrei importante. completamente cru. Certo. E aí vem uma pergunta que não estava na nossa pauta, mas que eu acho muito interessante. Em via de regra, você acredita que até hoje os jovens, e olha que você entrou no sindicato muito jovem, não têm a noção do que é o trabalho sindical? Concordo plenamente com você. Não é só os jovens, não. Até pessoas de meia idade, idosos que ainda trabalham, não têm noção do que é um sindicato. E a gente vê pelas perguntas que eles fazem a gente. Eu canso de escutar de professores a seguinte pergunta: o que o sindicato conseguiu para a gente? Ora, primeiramente, o sindicato não consegue nada. O sindicato é o intermediário entre o trabalhador e o patrão. Certo. Se faz uma assembleia, o trabalhador reivindica, diz o que ele quer, a gente vai para o sindicato patronal negociar e chegar a um acordo, né? Isso é a função de um sindicato, mas a maioria do pessoal não comparece a uma assembleia e ainda pergunta o que o sindicato arranjou. O sindicato não arranja nada. Ele negocia para o trabalhador. O que o trabalhador quer. É isso na prática? Na prática, é.
Certo. E é por isso que a gente decidiu bater esse papo aqui, para a gente falar da importância dos trabalhadores perceberem seus ambientes de trabalho para então levarem para o sindicato essas questões. E aí, assim, como você está há muito tempo de verdade, com todo respeito, eu tenho 36 anos, você está há 44 no sindicato, então é mais tempo que eu tenho de vida e olha que eu me acho adulta. Então, toda essa experiência que você tem dentro do sindicato, como é que é trazer professores lá da escola, da universidade, para dentro do sindicato? Como é que, ao longo desses seus 44 anos no sindicato, você foi divulgando o pensamento sindical para os seus colegas professores? Olha, em primeiro lugar, a renovação hoje em dia ela está muito difícil. E nós discutimos muito isso no sindicato, tá? Nós estamos precisando de gente jovem, porque nós estamos idosos, daqui a pouco já estamos, como diz na gíria, no andar de cima. E a gente precisa de substitutos e sentimos muita dificuldade em conseguir novas lideranças. Certo. Quando você consegue uma pessoa mais jovem e pensa que essa pessoa vai se tornar aquela liderança, vai lutar pela categoria, ela chega no sindicato e vê outra realidade. Ela vê que você tem de lutar contra a categoria sem ganho nenhum. Usar suas horas vagas, usar o tempo livre que você tem. Entende? Então, quando eles chegam lá, dão de cara com essa realidade, existe aquele desânimo. Ele vai com outra mentalidade. Existe uma percepção da sociedade que entende o sindicato da forma errada. E aí, por isso, os jovens percebem essa coisa errada? A maioria, infelizmente, existem alguns sindicatos, tá, nesse país, tá, que os seus sindicalistas vivem daquilo. Entende? Então, quem está de fora acha que todos os sindicatos são da mesma maneira, que aquilo vai ser outra fonte de renda para ele. Estou sendo bem claro. E quando ele chega no sindicato e vê que a realidade é outra, ele quase que desiste ou se afasta devagarzinho. Tá? Para você ter uma ideia, o sindicato de professores, eu vou falar pelo sindicato de professores, da qual eu pertenço, nós utilizamos o nosso tempo livre. Nós não temos nenhuma remuneração. Nós vivemos, tá, lutando pela categoria nas nossas horas vagas. Eu, como já sou aposentado, tá, eu tenho mais tempo para me dedicar, apesar de ainda estar na ativa. Porque eu acho que se um sindicalista, se o cara é sindicalista, ele tem de estar junto com a categoria. Ele tem de estar informando a categoria o que está acontecendo. Certo. E procurando novos líderes, é lógico. Certo. E aí, nesse papel de buscar novos líderes, né, qual é a importância de encontrar esses líderes jovens na tentativa desse processo de renovação dentro dos sindicatos de uma forma geral? Olha, a gente, dentro de uma escola, tá, no nosso caso, dentro de uma empresa, o sindicalista ele vai que nem espião. Ele vai conversando com um, com o outro, até, tá, você notar que o cara tem, como diz o professor Múcio, sangue de sindicalista na veia. Aí você o convida. Entende? Eu vou citar um exemplo de liderança que surgiu quando eu fui presidente do Sindicato de Professores, que é o professor Frederico Fadini. Sim, que foi meu aluno, atual coordenador, que hoje é colegiado. Ele foi meu aluno, eu já o conhecia,
dava aula com ele no Estado, passei a observar, né, ele no campo político e o convidei. E foi uma liderança que a gente conseguiu, tá? Simplesmente observando. Agora, muitos outros que nós convidamos entraram e não conseguiram dar continuidade ao trabalho do sindicato. Você acredita, Grossi, que também os professores e os trabalhadores das outras categorias percebem o sindicato como apenas aquela instituição que vai negociar o salário na época da database? Eu concordo com você. A maioria deles pensa que o sindicato é só para negociar índice de aumento. E, pelo contrário, o sindicato, o mais importante no sindicato, tá, é o departamento jurídico, que defende o professor contra o professor, o trabalhador, né? Eu estou falando com o professor. Porque você está lá há 44 anos. Defende o professor ou o trabalhador nas causas trabalhistas, no assédio moral e etc. Então, você tem dentro do sindicato, além de lutar pelo índice de aumento dos professores, um departamento jurídico que, de repente, é mais importante do que o índice de aumento, porque defende o trabalhador. Entende? Então, essa é a função do sindicato. Sendo que alguns ainda prestam outros serviços sociais aos professores, como médico, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, que é o caso do nosso sindicato. Que são as parcerias que são formadas com o intuito de melhorar a qualidade de vida do trabalhador. É isso. E não deixa de ser um ganho real. Dependendo do médico que o professor escolha no sindicato de professores, ele vai gratuitamente ao médico. E quando tem de participar com alguma ajuda, é de R$30 a R$40, com hora marcada do médico. Ele liga, marca a hora para o seu atendimento. E não então é mais um e não esse processo de sofrimento que a gente vê, o trabalhador e o cidadão de uma forma geral, quando precisa de uma consulta de especialidade através do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde deveria dar conta de atendimento não só de emergência e cirurgia e Covid, mas deveria dar atendimento ambulatorial em especialidade para todo cidadão. Mas não consegue cumprir sua função. E aí o sindicato vem também cumprir uma função que deveria ser do governo, oferecendo uma rede de parcerias, não é isso? Isso. Por isso que eu digo, esta função de você dar esse assistencialismo ao professor, ao trabalhador, como você mesmo disse, era de função do governo. Mas como esse atendimento é precário, tá? A gente oferece isso também ao trabalhador. Apesar que a principal função do sindicato é defender o trabalhador, tá? E lutar para melhor qualidade de trabalho. Esses médicos é simplesmente paliativo. Um paliativo. Certo. Mas é um paliativo que, na prática, faz muita diferença no dia a dia, tanto dos professores como de todos os outros sindicatos que têm os seus convênios e parcerias, não é isso? Concordo com você. Muitos dos trabalhadores, muitos professores não têm condições de pagar um plano de saúde. Entende? Aí você vai para o SUS, é uma dificuldade. Plano de saúde ele não tem como pagar, não ganha o suficiente para cobrir um plano para a família inteira. Então, a gente entra nessa hora ajudando ao trabalhador, no nosso caso, aos professores, tá? E você não pode imaginar, tá?
o carinho que eles têm pelo sindicato nessa hora. Eu tenho amigos, amigas, professoras que se nossa, eu preciso ao médico. Se não fosse o sindicato, eu não sei o que seria da gente. Entende? Certo. E nesse processo de educação a respeito dos trabalhos dos sindicatos, é um trabalho árduo, né? Você, que é professor ainda, atuante e tal, cotidianamente, junto com os seus colegas, fala sobre as relações sindicais? É assim que a gente vai tentar educar os novos profissionais para perceberem o que é o movimento sindical e o que é o trabalho no sindicato? Correto. São justamente nessas horas, intervalos de aula, no intervalo do recreio, né? E em outras classes também, nos intervalos, hora do almoço, entrada, saída, o sindicalista tem de falar em sindicato, tem de mostrar ao trabalhador quais são os seus direitos, que o trabalhador ignora. Para você ter uma ideia, até 2 anos atrás, todas as cláusulas qualitativas que nós tínhamos, a gente colocava no caderninho e distribuía para cada um dos professores. Você acredita que a grande maioria não lia aquilo? Vou citar um exemplo. Nós temos uma cláusula importantíssima que se o professor estiver há 2 anos da aposentadoria, ele tem estabilidade. Não pode ser demitido. Se ele tenha esta estabilidade, ele tem de fazer de próprio punho um requerimento à instituição. Como sujeito, ele sabe que tem essa cláusula. Uhum. Porque a gente fala, conversa, etc. Mas ele não sabe que ele tem de fazer uma declaração informando a empresa. Aí, de repente, ele é mandado embora. Eu falei assim, poxa, mas a estabilidade? Você fez o requerimento? A estabilidade é mediante a comunicação. A comunicação. Mas o sujeito não lê nem a cartilha que você manda. Eu não estou generalizando, tem? Claro. Tá? Mas é uma grande maioria. Mas é uma grande questão. Além de não entender o procedimento dos sindicatos propriamente dito, não se aprofunda no que recebe mais chegado e aí ainda questiona, afinal de contas, o que o sindicato fez por mim. Isso. É um pouco disso? A gente sempre escuta isso. O que o sindicato fez por mim? O que o sindicato arranjou para mim? Né? E o sindicato é do trabalhador. Né? O sindicato é do trabalhador. É lá que ele vai ser defendido. É lá que ele vai fazer as suas reivindicações. Mas eu me reporto a 1976, quando eu entrei. Eu também era assim. Entende? Era completamente ignorante em relação ao sindicato. Eu entrei quase que pensando que aquilo era um clube, apesar que a situação política era outra. Eu entrei quase pensando que aquilo era um clube de amigos. Aí, quando entrei, vi uma realidade que eu fiquei assim, meu Deus do céu, um negócio espetacular. Grossi, a gente está conversando entre a gente, né? Eu estou aqui da minha casa, você está da sua casa também, onde você ministra suas aulas e tal. E a gente está conversando e isso aqui é um programa que vai para a TV, vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para o Instagram. E aí eu vou compartilhar com você e com todas as pessoas que estão assistindo a gente. A questão do sindicato, que a gente hoje está aqui papeando, é mesmo uma questão que tem relação direta com a educação. E é talvez por isso que eu esteja conversando com você. Eu sou jornalista, trabalho com comunicação há 18 anos e daqui, lá dia 15 de outubro, completo 7 anos aqui à frente do programa Trabalhador em Foco. Como passa rápido. Passa assim, né? No começo do programa Trabalhador em Foco, eu produzia e quem apresentava o programa é a estimada jornalista que faleceu agora há pouco, Rosane Botelho. E aí, pouquíssimo tempo depois, eu assumi a produção e a apresentação
por conta de uma questão de gestão de tempo e até mesmo porque eu tinha reunião com o movimento, com a comissão e, consequentemente, entendia cada vez melhor o feeling do que vocês da comissão queriam que eu levasse para o telespectador de casa. Mas vou contar um segredo, que já não é mais um segredo, tão segredo assim. Quando eu fiz a minha primeira reunião com o senhor Jorge Mussel, presidente do Sindicato do Vestuário, e que eu fui falar como é que a gente poderia fazer o programa, o que a gente tinha que fazer e tal. Quando eu saí da reunião, eu tive a sensação de que eu, Carla, seria contratada para fazer esse trabalho, que seria trabalhar direto com o movimento sindical. E vou lhe contar uma verdade grossa que eu compartilho com as pessoas de casa. Eu entrei em pânico, porque assim como você, que quando entrou para o sindicato era ignorante, eu também era. E eu me lembro que eu liguei para o meu marido, e eu sou casada há 9 anos, então você imagina, eu estava casada há 2 anos, e falei assim, Maurício, eu acho que o povo do sindicato vai me contratar. E ele falou, que ótimo, né, Carla? É mais um trabalho, um programa e tal. E eu falei assim, mas eu acho sindicato uma coisa horrorosa. Eu não gosto de sindicato. Meu Deus do céu, o que eu faço? E o meu marido falou assim, então não aceita. Aí eu falei, mas eu não conheço. Eu vou aceitar, vou entender o que é, né? Vou entender melhor e vamos ver. E hoje a verdade é que com o tempo e com o conhecimento, imagine, hoje o programa Trabalhador em Foco tem 3 programas por semana, em que eu discuto com vários entrevistados 3 temas por semana para defender o trabalhador, para falar sobre o dia a dia do trabalhador. Então, assim, eu só não tenho título de sindicalista, mas eu trabalho todos os dias da minha vida pensando no trabalhador. E aí, quando eu tô de cidadã, e às vezes eu entro no mercado, e pouco tempo aconteceu isso, eu estava no mercado passando as minhas compras, e uma menina falou assim, a trabalhadora que estava no caixa no mercado. Ela falou assim, a minha folga tá errada. E o meu horário de pausa também. Mas ninguém tá preocupado com isso. Aí eu não consegui me calar. Aí eu falei, tá sim. O sindicato tá preocupado com isso. Olha, faz o seguinte. Aí eu saquei o meu telefone celular. Você liga para o sindicato. Você vai falar com fulano de tal. Você vai fazer uma denúncia anônima. E aí, o seu sindicato vai fiscalizar se as folgas estão sendo corretas, se seu horário de lanche está sendo correto, se o ponto está sendo correto e tal, não sei o quê. E a menina ficou me olhando. E aí ela falou assim, mas você é sindicalista? Eu falei, não, eu sou jornalista. Aí ela, então, tá bom. E aí, acho que a grande questão é isso. É um processo de educar a sociedade, para a gente aprender. Você entrou ignorante, eu entrei ignorante. E hoje você, 44 anos no sindicato, eu há 7 anos à frente desse programa. A gente tem que transmitir grão a grão, como você faz na sala de aula, para educar os seus alunos, para passar conteúdo. A gente precisa fazer esse movimento socialmente? É lógico que precisa. Tá? O teu exemplo aí é espetacular. Né? Eu não tinha horror, eu nem conhecia. Tá? Eu tinha a percepção errada. Eu costumo dizer o seguinte, os professores de história, filosofia, sociologia, são pessoas mais politizadas. Sim. Tá? Agora, quando você pega o professor de matemática, de biologia, que é meu caso, tá? É o cara que não é tão politizado como aquele cara que estudou história, que estudou filosofia, sociologia, etc. Né? Isso é comum. Existem exceções, tá? Não estou generalizando, não. Claro, como sempre. Eu gostaria de colocar o seguinte, que o sindicato não é inimigo do patrão. Pelo contrário. O sindicato é parceiro do patrão. O sindicato quer que a indústria, a escola, cresça,
porque quanto mais ela crescer, mais campo de trabalho nós vamos ter. Verdade. Então, jamais um sindicato ele é inimigo do patrão. Ele quer ver o patrão no buraco? Não, pelo amor de Deus. Agora, ele sempre vai defender o trabalhador. Se o patrão sair fora da linha, né, como se diz na gíria, sim, o sindicato está ali para poder dar apoio jurídico ao trabalhador. No caso do nosso sindicato, quase todas as demandas judiciais a gente consegue entrar num acordo. Entende? Então, a gente primeiro faz um acordo, tenta chamar, tá, numa mesa redonda, conversar com o empregador, mostrar o que ele está errando e quase 100% a gente consegue resolver os problemas. Que bom, que bom. Grossi, a gente já estourou o tempo do nosso papo de hoje. Queria te agradecer imensamente pela gente compartilhar. Primeiro, por compartilharmos a nossa ignorância. Porque não é problema nenhum ser ignorante. O problema é permanecer na ignorância. É permanecer ignorante. Né? Concordo com e você. Aí, você é da biologia, eu sou do jornalismo, mas a gente pode lembrar da filosofia. É Platão. A gente estava lá na caverna, só olhando as sombras. Mas, graças a Deus, tivemos coragem de sair da caverna e entender que do lado de fora tinha um mundo inteiro. E que nesse mundo inteiro existem pessoas e trabalhadores que lutam uns pelos outros sem ganhar por isso. Isso que é o movimento sindical. Não é isso? É isso aí. Maravilha. Foi um imenso prazer, como sempre é, professor Grossi, porque eu estou sempre aprendendo com você quando a gente grava. Em breve, eu que te agradeço. Fala novamente. Estou aí à sua disposição. Uma boa tarde ou boa noite para todos, né? Isso aí. E que cada um de nós se cuide. Isso aí. Isso tudo vai passar. Vai passar. Um beijo grande, Grossi. Beijo. Um beijo grande para você de casa que ficou com a gente, que agora sabe que não conhecer as estruturas sindicais não é um problema. Você precisa, assim como o Grossi e eu, abrir a mente para poder entender o que o movimento sindical faz por todos nós trabalhadores. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.